Bem-vindos ao Viajando com Propósito, um podcast do Arquitetando o Mundo. Eu sou a Ari. Eu sou o Walter. E juntos criamos um projeto social inovador para promover transformação através da democratização da arquitetura e da cultura Faça Você Mesmo. Construímos um motorhome com nossas próprias mãos e já estamos viajando com propósito. Nesse podcast, vamos conhecer outros viajantes com os mais diferentes propósitos. Vamos juntos? Diana Bocara e Léo Longo trabalham na estrada fazendo arte. E não é miçanga não. A cada temporada, o casal se muda para algum canto do mundo, aluga um Airbnb charmoso e desenvolve diferentes projetos de audiovisual. Volta ao Mundo em 80 clipes e o What If Collab são dois dos vários trabalhos da dupla que demonstram o poder do coletivo em qualquer lugar do mundo, em função da arte. Um papo que vai estimular a sua criatividade e fazer você dar o primeiro passo em busca de um propósito. Boa viagem! Então, Léo e Diana, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E queria que vocês contassem o propósito do Couple of Things. Como surgiu a ideia desse projeto? Conta um pouco pra gente. Nossa, que pergunta difícil, Ari! Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo nossa história com vocês. E pessoas que a gente também admira bastante, porque a gente acha muito legal o que vocês fazem. Bom, tô aqui, eu tava tentando ganhar tempo para responder. A gente se tornou o Couple of Things em 2015 com o primeiro projeto que a gente fez de forma independente, que foi a Volta ao Mundo em 80 videoclipes. E eu acho que o nosso propósito com o Couple of Things, quando a gente começou, era contar as nossas histórias com a câmera, ou no formato que a gente encontrasse, para dividir um pouco da nossa visão de mundo com as pessoas, e também fazer arte, se aproximar do produto audiovisual de forma integral, sabe? Participar de todas as etapas e aprender com os erros e estar disposto a se descobrir artisticamente. Eu acho que esse foi o início do Couple of Things. Mas, ao longo dos anos, a gente foi descobrindo que a vida é uma grande descoberta e que os propósitos vão, na verdade, não vão mudando, eles vão sendo agregados, né? Vão aparecendo novas coisas que vão transformando a nossa vida. Eu acho que o movimento de virar Couple of Things, de criar os nossos projetos, de viver de uma forma itinerante, fez com que um dos nossos propósitos fosse viver com menos, né? Pode ir falando também, amor, porque senão você sabe que a coisa aqui vai, né? Eu fico aqui num monólogo. Eu acho que viver com menos é um grande propósito nosso. Criar projetos empáticos, né? Colaboração artística, se juntar com pessoas para criar junto. O que mais, lindo? Acho que é isso. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que a nossa vida, ela virou um grande propósito. O Couple of Things pra gente não tem diferença entre quem somos Couple of Things e quem somos Diana e Léo. É basicamente a mesma coisa, assim, né? A Volta ao Mundo, né, com 80 clipes. Conta um pouco mais desse projeto. Foi na marra? Como é que foi isso? Foi super na marra. Imagina, né? Imagina o primeiro projeto autoral independente de uma empresa, de um artista. É sempre difícil, né? Ele é sempre um aprendizado do começo ao fim. Você está descobrindo os processos. Então, esse foi um projeto que a gente quis fazer, que foi o primeiro de nós, como Couple of Things. E a gente trabalhava em televisão antes, então a gente era empregado da indústria, freelancer e tal. E estava acostumado com outro tipo de processo de trabalho. Era a linha de produção normal. A Diana trabalhava como produtora, como roteirista, e eu trabalhava como diretor, cada um dentro das suas funções. E quando a gente quis fazer essa série, era uma nova proposta, era uma proposta da gente fazer tudo.
Então, ela era uma grande descoberta para a gente, era um lugar não seguro, porque a gente não sabia fazer nada daquilo, mas foi algo que a gente se propôs a fazer. E foi aprendendo. Foram 18 meses de projeto em que a gente se desafiou a ser a primeira equipe de filmagem, a viajar ao mundo e filmar uma série de videoclipes. O que era? A gente visitava países e cidades que a gente nunca tinha ido, basicamente, se encontrando com bandas e cantores e cantoras para filmar um clipe de zero orçamento em plano sequência. E foram 18 meses de viagem fazendo isso. E tem uma coisa legal que eu acho que, assim, beleza, tem o aprendizado e tem o que a gente produziu artisticamente, né? Os clipes, os vídeos e tudo mais, que todo mundo pode assistir no YouTube e no Globoplay também. Mas eu acho que a grande descoberta ou a grande virtude desse projeto pra gente foi mostrar que dava sim para mesmo quase sem grana, com muita boa vontade, muito esforço, fazer e viver de arte independente, como também mostrou pra gente que dava para viver com muito menos dinheiro, muito menos estrutura física do que a gente tinha antes. Eu acho que essa é a grande contribuição que esse projeto traz para a nossa vida. Às vezes a gente acha que um projeto só vai trazer benefício, né? Ou dinheiro, ou a relevância daquele projeto, mas ele traz muito ensinamento pessoal também. Foi um projeto que, assim, divisor de águas em tudo pra gente, né? Na forma com que a gente consome, a forma com que a gente vive, a forma com que a gente cria, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas. A partir desse momento, assim, que a gente começou a volta ao mundo, foi um caminho sem volta mesmo, assim, foi dali pra frente, não é que a gente deu um passo para trás nas carreiras, a gente só deu um passo pro lado, assim, a gente mudou completamente o ângulo das nossas vidas. Muito legal. Você falou, Léo, quase que uma pegada meio do faça você mesmo, né? O do it yourself, desde o começo até agora, né? A gente viu esse último projeto que vocês fizeram agora na quarentena, super poético, lindo, parabéns. O que vocês descobriram de habilidades ao longo desde 2015 até hoje, 2021, com essa pegada do it yourself? Nossa, tanta coisa. A gente, na verdade, segue aprendendo, né? Porque a cada novo desafio ou a cada nova casa que a gente vai, a gente precisa se reinventar. E eu acho que a primeira coisa do it yourself que a gente aprendeu é esteja apto a se adaptar, né? E eu acho que isso facilita muito tudo no processo. Então, eu acho que, assim, quando a gente começou em 2015, o Léo era diretor de televisão. Ele era uma pessoa que coordenava, direcionava pessoas para que elas realizassem as suas funções. Então, ele brifava o diretor de fotografia e aquele cara ia pegar a câmera e ia gravar o programa. Eu trabalhava com produção de conteúdo, com produção. Então, eu não me envolvia com a fotografia, eu não me envolvia com a edição. Por mais que ambos tivéssemos interesses em tudo isso, a gente não se envolvia em nada. Basicamente, a gente se envolvia com a parte que nos era atribuída dentro da nossa pequena função naquela máquina de fazer conteúdo chamada televisão. Quando a gente começou a desenvolver os nossos projetos, tudo que a gente inventava, a gente basicamente nunca tinha feito antes. Então, o Léo nunca tinha operado a câmera de um videoclipe oficial de uma banda. E isso passou a ser um grande desafio para ele, entender como né, fazer fotografia e tal, e dirigir bandas e clipes da forma com que a gente fazia, né, sem orçamento, sem estrutura. Então, eu acho que assim, a gente foi aprendendo a fazer fotografia, fazer direção de arte, né, fazer edição, fazer roteiro, vender projetos, entrar em contato com marcas para apresentar projetos. Isso sim, na parte do que a gente faz mesmo como criação, né?
Mas tem todo o resto das coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e vem aprendendo ao longo do tempo na vida. Mas eu acho que é essa coisa do, tá, eu tive uma ideia, ótimo. Como eu vou realizá-la se eu não tenho como terceirizá-la? Basicamente é isso que a gente se pergunta todos os dias quando a gente tem uma nova ideia. Como eu posso não abandonar isso, realizar isso, só que com apenas o que eu tenho em mãos? Ou quem pode me ajudar, que existe no mundo por aí, para que eu consiga realizar junto com essas pessoas o meu propósito, a minha ideia, o meu projeto? Eu acho que é isso, né? O que você tem Sim. a adicionar, meu Não, amor? é isso. Nada. Não, muito legal, que eu acho que o processo seus, acho que equipara um pouco com o nosso, que é também, né? A gente estava em posições onde que a gente delegava e hoje a gente está construindo e o propósito nosso é a mudança espacial que a gente mesmo realiza, né? Então tem uma similaridade aí bacana. Agora, desses 80, né? Conta uma curiosidade de um país, uma pessoa, um encontro, um clipe que vocês falaram, puta, que legal. Nossa Olha, Senhora. eu vou contar uma história que porque a gente é muito e acredita demais nos encontros, né? E como às vezes a vida te surpreende e o que você queria fazer muda quando você se encontra com alguém, né? Quando você se dispõe a ouvir o outro. Quando a gente foi para Hong Kong, por exemplo, a gente foi para filmar 2 clipes. E e as ideias dos clipes que a gente faz são sempre construídas junto com os artistas que participam da série, né? Ou seja, a banda, o cantor. A gente constrói a 4 mãos. E aí, em Hong Kong, a gente descobriu um artista, um performancer, chamado Winston Lau, que ele era um artista independente e ele fazia performances, danças, sabe? Umas coisas meio, uns rituais super bonitos, pintava o corpo, super performático, super bonito. E quando a gente olhou e descobriu a arte dele, ao mesmo tempo, a gente recebeu da banda que a gente ia gravar lá a música. E quando a gente fechava os olhos para aquela música, a gente só conseguia ver o Winston performando. Foi quando a gente falou com ele, apresentou a música para ele, falou do nosso projeto, e ele falou assim: caramba, que demais, é isso. Então, assim, a partir desse momento, a gente criou um tripé com a banda e com ele, que a gente não esperava. E o clipe acabou sendo uma performance de um ritual meio xamânico que ele faz, que era um personagem dele, e a gente levou isso para um cemitério em Hong Kong. E era um ritual meio de libertação, uma coisa muito louca, que começava no mundo urbano, passava pelo cemitério e termina numa floresta. Tudo num plano sequência só. Então é super bonito e esse acho que é um exemplo muito legal de que acontece quase todos os nossos sets, sabe? A gente tenta fazer isso. Vamos criar um clipe? Vamos, mas não é um clipe que eu quero, um clipe que a Diana quer. É um clipe, é uma obra colaborativa mesmo. Quando a gente pensa em colaboração, a gente não pode usar esse termo de uma maneira banal, né? Colaboração significa laborar junto. Então, se é laborar junto, vamos trabalhar junto em todas as etapas. E esse é um vídeo que a gente se orgulha demais, não só pelo produto que ficou, mas pelo processo dele. E tudo que a gente aprendeu com o Winston, porque o Winston abriu um mundo novo pra gente, um mundo lindo, assim, uma pessoa incrível que, tipo, transformou nossa passagem por Hong Kong. Essa é uma das muitas histórias que a gente tem. Legal pra caramba. E depois, assim, depois dos 80 clipes, vocês voltaram 18 meses, né? Foram? Foi. E aí? Como foi voltar? Como foi? Vocês fizeram na marra, tal? Essa questão que vocês colocaram de se vender para as empresas, que foi algo novo. Como é que foi isso? Que a gente está meio
também querendo dicas. Dicas, né? Que a gente está Como- nesse processo e a gente está começando, né? A gente está lá em 2015, mas a gente está aqui atualmente nesse processo. A volta da nossa volta ao mundo foi algo muito estranho, porque a gente estava 1 ano e meio vivendo muitas coisas todos os dias. A gente encontrava pessoas diferentes, vivia culturas e realidades completamente diferentes de tudo que a gente tinha de vida em São Paulo antes. E a gente passou todo esse tempo 100% dedicado a algo que a gente não fazia a menor ideia de onde ia nos levar. A gente só tinha uma meta, que era realizar aquela série da melhor forma possível, cada um dos 80 videoclipes, né? E era uma série semanal, então além da gente gravar todos os dias, sempre, né? Toda semana, a gente publicava os vídeos toda semana. Então quando a gente voltou para o Brasil, a gente voltou sem R$1, porque a gente investiu parte do nosso... Tudo que a gente tinha, parte não, né? Tudo que a gente investiu na ideia, porque a gente acreditava nela. E a gente não sabia onde aquilo ia nos levar. Então a gente voltou cheios de incerteza para uma vida que a gente já não se encaixava muito bem, e não sabendo quais seriam os próximos passos. E nem da onde que a gente ia conseguir ter frutos daquele 1 ano e meio, né? Agora, assim, é importante que não dá para ser hipócrita e também não reconhecer que a gente tinha muitos privilégios nessa nossa jornada, né? A gente tinha uma carreira formada na televisão, então uma volta depois de 1 ano e meio sem grana no bolso também era para a gente um desafio, mas também não era o fim do mundo, porque a gente sabia assim que se precisasse, né, se a gente não conseguisse ir adiante nessa vida independente fazendo arte, a gente voltava a pedir emprego nos canais que a gente normalmente trabalhava. Então isso de alguma forma trazia uma certa segurança, né? Então a gente sempre bate nessa tecla. A gente tinha alguns privilégios, né? Tinha a casa da mãe da Diana, que tinha um quarto sobrando onde a gente pôde morar por 5 meses para repensar o que fazer. Então, isso são coisas que precisam ser ditas sempre, né? Senão a gente acha que, assim, era dificuldade, tipo... Não, a gente tinha como se virar. A gente não tinha casa nossa para onde voltar, mas a gente tinha onde morar, a gente, enfim, tava, assim, tentando entender o que a gente ia fazer. A gente vai voltar para nossa vida antiga, ou a gente vai tentar uma carreira como um duo coletivo, né, que a gente chama o Couple of Things de um duo coletivo de artes visuais. E aí a gente falou, putz, a gente não conseguia mais se enxergar trabalhando da forma com que a gente trabalhava antes, vivendo num lugar fixo, numa casa. A gente tinha esses caminhos para seguir. A gente falou, não, vamos tentar seguir o que a gente está fazendo. E aí a gente passou foi 1 ano tentando muita coisa e não conseguindo muito, porque por N motivos, eu acho, eu não sei na verdade, mas a gente ia tentando, tinha ideias, tentava vender patrocínio para novos projetos e as coisas não iam andando. Mas eu acho que isso também nos trouxe uma lição muito grande, que a gente poderia ter desistido e falado, não, beleza, nada tá acontecendo, as coisas aparentemente não estão fluindo para o nosso lado depois de 6 meses aqui tentando algo, mas a gente resolveu continuar insistindo, por mais que a gente ouvia muitos nãos, e é uma das coisas que a gente mais ouve todos os dias até hoje, é não de pessoas e empresas. E é engraçado que quando você acredita muito numa coisa, eu acho que aquilo se torna tanto uma realidade imaginária que a gente se esforça vezes 1000 para fazer as coisas acontecerem e a gente joga no mundo várias opções e as coisas vão se conectando, se entrelaçando e elas acabam voltando pra gente. Então, nesse ano a gente acabou fazendo coisas que a gente jamais tinha mirado
para. Então a gente fez projetos, nos convidaram para fazer um projeto rodando o Brasil, patrocinado pela Rádio Nova Brasil, pela Citroën. Depois eu fui convidada para apresentar o Rock in Rio. Nunca tinha imaginado que isso ia acontecer comigo, né? A gente fez TEDx, a gente subiu num palco para mais de 8.000 pessoas. E aí as coisas, e palestrou, né, contando a nossa história para mais de 8.000 pessoas. E as coisas começaram a acontecer de um jeito que a gente não tinha pensado, trilhado, sonhado, imaginado em nenhum dos cenários que a gente tinha planejado. Isso foi o mais incrível, olhar essas oportunidades e falar, beleza, não era o que eu tinha pensado, mas pode ser muito interessante, eu não sei aonde isso vai me levar. Então, eu acho que foi a consequência da volta ao mundo foi continuar olhando para as oportunidades que vão aparecendo sem desistir das ideias que a gente tem. Perfeito. Acho que a gente está vivendo isso. A gente entrevistou também outras pessoas que tiveram esse mesmo rumo profissional. E era muito essa pegada assim: preciso fazer, preciso rodar minha ideia, preciso rodar meu sonho. E se elas não estavam abertas e disponíveis naquele momento para o que a vida ia responder, não para aquilo que elas estavam pensando que precisava acontecer, elas teriam perdido a oportunidade. A gente vê que as pessoas conseguem estar atentas ao fluxo mesmo da vida, né? E entrar nele, embarcar, assim. Eu acho que é uma grande dificuldade do ser humano entender que o seu plano pode ir por água abaixo, que existem outros planos acontecendo em paralelo, que você faz, que você é coadjuvante, sabe? Eu acho que a gente esquece que a gente é coadjuvante na vida de muita gente e fica pensando que somos protagonistas 100% do tempo, mas na verdade aqui agora, nesse momento, pode ter alguém em Hong Kong pensando na gente para alguma coisa. E a gente não sabe, obviamente. Mas é estar aberto a olhar o mundo ao nosso redor como um grande campo de oportunidades e não só uma linha reta onde a gente vai do ponto A ao ponto B. E a pandemia, eu acho que trouxe isso, né? Acho que todo mundo começou a aprender na marra que você Não tem o controle, não né? tem controle algum, né? É muito legal isso, né? Resta entender esse fluxo e entrar nele e ir, né? E surfar, aproveitar. Mas e agora na pandemia, esse projeto que vocês lançaram, mais artístico? Eu acho que era a necessidade justamente de provar pra gente que dava para fazer alguma coisa, mesmo isolados do mundo, sem poder criar colaborações como a gente estava acostumado. Então, se você... a vida permite que a gente se movimente o tempo inteiro. Às vezes, esse movimento às vezes não pode ser externo, como foi durante a pandemia. E isso não significa que a gente tem que ficar parado. A gente decidiu fazer um mergulho e um movimento interno da gente poder, sei lá, desenvolver habilidades e brincar com algumas técnicas que a gente nunca tinha feito. E esse projeto, o que chama It's Just a Dream, foi uma viagem mesmo nossa. A gente pegou... A gente estava morando em Porto Alegre, num Airbnb, e a gente ia entrar num novo Airbnb em Florianópolis, onde a gente está agora. E a gente tinha um gap de 4 semanas entre sair de um lugar e ir para um outro lugar. E a gente falou assim, a gente prorroga a estadia de Porto Alegre e vai direto para Floripa, ou a gente antecipa a chegada em Floripa e vai direto. A gente falou assim, não vamos fazer nada, vamos pegar um carro, alugar um carro só nós dois, a gente cai na estrada, faz essa viagem, é uma viagem curta, mas a gente gasta mais tempo para fazer essa viagem. A gente fica um mês na estrada, parando em lugares inóspitos, em lugares isolados, em lugares longe das pessoas, onde a gente tenha tranquilidade para descer, filmar uns takes, filmar coisas e depois a gente constrói uma série. Foi assim que nasceu essa série. E a gente que fez todos os figurinos, a gente fez coisas que a gente também nunca tinha feito antes, sabe? Que é criar coreografia, criar performances, colocar a mão na massa de uma forma diferente, porque todos os nossos projetos contam muito com colaboração das pessoas. Quando a gente não sabe construir um objeto de cena,
a gente ia atrás de pessoas, e essa era a nossa história. Nesse projeto, não. Esse projeto era uma viagem, de fato, interna. Eu acho muito legal também uma coisa que a pandemia trouxe pra gente, no fim das contas, né? Que o Léo falou sobre essa viagem interna, que a gente passou a ler muito ao longo da pandemia. Assim, o Léo é um devorador de livros, é um livro por dia. E isso faz também isso vem trazido pra gente muitas viagens, muitas ideias, muito conteúdo diferente e que a gente tava desesperado para colocar aquilo em algum lugar, sabe? Muitas reflexões, muitos questionamentos. E foi assim que nasceu a série, assim, né? Dessa vontade da gente fazer alguma coisa, desse gap de tempo entre um lugar e outro e desse desespero, eu acho, da gente colocar para fora um pouco tudo que a gente estava ingerindo ao longo desse um ano em casa, né? Sim, sim. E é legal essa habilidade de construir os personagens. Nossa, eu acho que é uma... Na verdade, é tudo aprendizado mesmo, né? Você nunca sabe se vai conseguir fazer. Você simplesmente vai. Quando a gente faz uma série dessa, que não tem um patrocinador, não tem um cliente, não tem uma banda, não tem outros envolvidos. Aí quando você... Tem muita gente que tem medo da liberdade, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, tudo é possível? Tudo é possível. Óbvio, todo mundo tem suas limitações, né? Suas competências e tal. Mas sim, tudo é possível. Se entrega e faz. Então, e a construção desses personagens, a direção de arte, os figurinos e tal, foi muito a coisa da tentativa e erro, sabe? Não, vamos começar a fazer. E aí a gente vai conduzindo para ver onde dá. Não era o que a gente imaginou antes. Foi sendo construído, de fato, adaptado. Então, eu acho que esses figurinos que a gente criou, eles são, de fato, experiências que eram impossíveis da gente prever. Então, que aí tá a beleza, né? De fazer arte independente, no nosso caso, é isso. Mas assim, vamos dar créditos a quem merece créditos desse rolê. O Léo, ele é muito talentoso artisticamente. Somos, assim, né? De formas muito diferentes. O Léo é metódico, ele é organizado, ele faz cálculos, ele faz desenhos, ele planeja tudo que ele vai executar, muito bem planejado. E eu sou um pouco mais orgânica, talvez, na questão de realização. Eu vou tentando e vai dando errado, aí eu vou fazendo e tal. Então, a gente foi tendo ideias, debatendo como poderiam ser essas ideias, o que a gente ia precisar para realizar. Então, também a gente não podia inventar coisas que custassem caro. A gente se colocou um pequeno orçamento para fazer essa série. Então, a gente foi bolando tudo e pesquisando. E outra coisa que foi muito importante foi a gente não saía de casa para produzir. Então, era tudo comprado online ou conversando por WhatsApp com a moça da loja de tecido, tentando entender que tecido poderia funcionar porque a gente estava querendo e mandando entregar em casa. Então também foi um desafio de produção, porque quando você vai no lugar, olha e fala, não gostei disso, eu vou levar aquele outro ali, é muito mais fácil. Quando você está em casa, você não faz a menor ideia das opções que você tem para poder tomar uma decisão, é muito mais difícil. Então a gente foi trabalhando em paralelo, assim, em conjunto, e errando, e entendendo, e fazendo de novo, e tentando adaptar. Teve uma das coisas que o Léo fez, que ele colou um negócio no lugar errado, a cabeça do bicho, colou o pano no lugar errado, aí falou, agora já foi, agora vamos reinventar aqui como é que a gente vai fazer do jeito que tá, porque já foi, já colou com o Super Bonder, não vai sair. Então, eu acho que foi muito isso, foi um processo de errando, aprendendo, entendendo, e não tendo medo da liberdade de que tudo é possível. Eu vejo bem mais artístico, né? Vocês exploraram uma coisa muito mais experimental. Como é que é essa relação com o mercado de clipes, o mercado, como é que trabalha isso? A arte, até onde vocês podem ir? Vocês têm angústias? Por isso vocês falaram, vamos explorar isso aqui e jogar toda essa arte, porque a gente não pode... Como é que é essa...
esse paralelismo, Esse processo de processo de criação. criação. A gente tem uma sorte grande de lidar, na maioria das vezes, com o videoclipe, porque videoclipe normalmente permite que essa experimentação também aconteça. Claro, tem bandas que gostam mais de experimentar, tem bandas e artistas que gostam menos. Então, é muito natural que, às vezes, a gente consiga ter mais liberdade criativa com alguns artistas e menos com outros. Então, mas eu não acho que essa série, o It's Just a Dream, ele foi uma oportunidade para fazer algo que a gente nunca poderia ter feito com outros artistas, sabe? A gente já fez coisas muito legais, assim, inclusive com figurinos e criando seres também muito legais. Tem um clipe que a gente filmou em 2019 com um cantor chamado Phil Veras. E a gente criou a ideia pro clipe dele de um monstro meio da natureza, sabe? Com todo meio... Eu vi o processo. Na floresta, né? Exato. Então, e tinha máscara, tinha caracterização, tinha figurino. E a gente viajou, porque o Phil falou assim, cara, demais essa ideia, quero fazer, tem tudo a ver com a minha música. Mas é isso, mas o que eu acho que essa série trouxe pra gente foi só essa ausência de um parâmetro de colaboração, no sentido de que a gente tem que fazer com que o que a gente está criando tenha a ver com a cara do artista que está contribuindo e colaborando com a música também. Nesse caso era realmente livre. E teve até uma coisa legal que todos os vídeos, esses 4 episódios dessa série tem trilha sonora, né? E o processo de produção de trilha sonora deles foi diferente. A gente primeiro fez os vídeos, editou e convidou um amigo nosso, que é o Machado, da banda Tuyo, para falar assim, olha, a gente vai botar no ar isso aí, sem compromisso nenhum. Se você gostar e te inspirar em fazer trilhas e coisas assim, fica à vontade. Então, ele também teve a mesma liberdade. A gente não deu nenhum direcionamento, sabe? Faz aqui música tensa, aqui faz música feliz. Foi a mesma coisa que a gente. Assim como a gente teve liberdade para criar as coisas e editar do jeito que a gente quis, a gente falou para ele, faz aí, o que você acha? E ele mandou, assim fez, a gente colocou a trilha e subiu no ar, né? E é muito louco esse processo, porque a gente fez os vídeos e criou um clima para eles, e quando a gente recebeu as músicas do Machado e colocou as músicas nos vídeos, os vídeos se transformaram em outra coisa com as músicas, assim, outra coisa. O vídeo de Freedom, o Freedom, né? O da Liberdade, que é um branco e preto, que tem um figurino branco, assim, esvoaçante na praia, ele era muito tenebroso. E aí, com a trilha sonora do Machado, ele se tornou... Eu assisto ele, eu acho que ele é uma história de amor, assim, ele virou uma coisa mais romântica, não sei, assim, como se o personagem estivesse te seduzindo. E antes ele estava assustador sem a trilha. Então é muito bonito isso, o poder que uma coisinha completamente diferente, né? Uma trilha sonora tem para mudar completamente o caminho de uma obra. Sim, e o olhar do outro, né? No caso, o cara que fez a trilha. E aí vem a pergunta, né? Um propósito gera outro propósito? Porque vocês são um tempo inteiro atravessados pelo outro, pela experiência do outro, quando vocês estão em colaboração, né? Me lembra, eu achei a Diana sempre tá chorando, sempre tá emocionada, né? O outro atravessa vocês e faz vocês construírem outros projetos e outros propósitos, né? Me lembro, acho que é a Dinamarca, que vocês fizeram o Orif Collab, que eu acho um dos mais bonitos, é um dos meus preferidos. Conta um pouco, vocês acham que um propósito gera outro? Eu acho que você, ou nós, a gente se apaixona por causas, se apaixona por experiências, por pessoas. E eu acho que quando a gente cria esse tipo de conexão, e quando a gente fala de paixão, a gente fala de peito aberto, né? A gente fala de conexão afetiva.
Então, quando essa relação de paixão, de conexão afetiva é criada entre eu e um cantor, porque eu acho que a obra dele é magnífica, eu acho que naturalmente a gente tende a ficar aberto ao que os outros pensam, à forma como os outros veem as coisas. E eu quero dizer com isso se alguém tem um propósito que eu me apaixono, eu acho que aquele propósito passa a ser meu também, porque é a gente se juntando para construir a mesma coisa. É bem aquela frase do sonho que se sonha junto, sabe? Vira realidade. Então eu acredito demais nisso. Assim como muitas pessoas acreditaram no nosso propósito. Quando a gente, no Arif Collab, sai pelo mundo para visitar cidades que a gente nunca foi e criar conexões com pessoas que a gente nunca viu, e manda uma mensagem ou aborda na rua falando, olha, a gente é Diana e Léo, a gente veio aqui, a gente ama a arte, a gente está fazendo esse rolê aqui pelo mundo e a única coisa que a gente quer é se juntar um dia com você para criar alguma coisa no meio da rua, um vídeo. Bora! Tipo, é isso. A pessoa que recebe um convite desse, por um momento, abriu a portinha ou a janela do coração para que o nosso propósito pudesse fazer parte do propósito dela também. Então, é um movimento sem fim e que vicia também. É bem viciante isso, na verdade. O que eu acho muito bonito da vida é ter a percepção de que a gente está sempre aprendendo. A gente não sabe tudo. E quando você entende que você é uma grande esponja, o seu propósito vai ser sempre... Você sempre vai absorver propósitos diferentes quando você se entrelaça com outras pessoas. Foi o que o Léo falou, assim... quando você entra em contato com realidades diferentes, pessoas diferentes, universos diferentes, paisagens diferentes, você começa a absorver aquilo. Se aquilo vai fazer alguma diferença na sua vida ou não, se você vai colocar para dentro de você o propósito, a causa, ou, enfim, a luta de uma outra pessoa, é você que vai decidir. Mas aquilo tá chegando. A gente tá o tempo inteiro aprendendo. Às vezes a gente só não quer aprender, não quer ver, não quer lutar, não quer participar, né? Mas assim, você falou, Ari, que eu sempre choro. Quando a gente se envolve com as pessoas, é algo tão intenso e existe uma troca tão verdadeira que existe uma confusão de energias e a gente se conecta muito, muito intensamente durante aquele tempo e é muito bonito de ver quando as coisas dão certo, quando as coisas dão errado e a gente vê que é exatamente o erro que está nos unindo, né? A luta para resolver o problema é o que nos une. Então eu acho que os propósitos eles vão se tornando muitos outros. Ele é tipo Gremlin, sabe? É um aqui e aí vai saindo vários outros. Porque a gente tá o tempo inteiro se misturando. Não tem como a gente só ter um propósito e o propósito ser apenas aquele. É o tempo inteiro, cada hora é um propósito diferente. E a vida é isso, né? Qual graça teria se a gente tivesse apenas um propósito, somente esse meu propósito? Acho que a graça é ter várias coisas diferentes pra gente poder ir evoluindo. E mudando, o trabalhar juntos, conta um pouco, porque a gente tem essa dinâmica e às vezes a gente bate muito a cabeça. Como é que é vocês aí? Ao mesmo tempo que são coisas complementares, né? Que a gente se complementa, ele tem mais um pouquinho disso, eu tenho um pouquinho daquilo. Tem horas que tem atritos grandes, principalmente na hora de construir o motorhome. A gente tem umas tretas homéricas. E vocês? Olha, eu vou trazer aqui um momento de sinceridade. No começo, quando a gente começou a trabalhar junto, eu tinha muita dificuldade em aceitar muitas coisas, porque eu não me enxergava como o Léo me enxergava, eu acho. Então, eu tinha uma experiência vindo de televisão, de produção, aonde o diretor
está num patamar acima do que a produção. Ele toma a palavra final, as decisões são dele, enfim, existe uma hierarquia. Quando a gente começou a trabalhar junto, como dupla, éramos uma dupla. Teoricamente, éramos iguais dentro daquela dupla. Só que eu tive muita dificuldade de entender que eu tinha voz ativa. Muitas vezes isso gerava muitas brigas, porque eu reclamava, brigava, eu queria o meu lugar, mas eu não sabia como lutar por ele. Enfim, eu tive muitos mais problemas do que o Léo. O Léo sabia exatamente onde ele estava, o que ele estava fazendo. Ele confiava no meu trabalho. Eu acho que eu não confiava muito também, eu tinha muito medo, então eu sempre dependia dele para provar as coisas. E eu fui aprendendo a enxergar todo o potencial que eu tinha em tudo que eu estava fazendo. Então hoje a nossa relação profissional é muito boa, porque eu espero que ele me respeite como profissional. Né, amor? Você me respeita, né? Sim. Tipo, tô puxando ele aqui embaixo. Mentira. Mas assim, eu acho que as coisas mais importantes que a gente aprendeu ao longo desses 6 anos trabalhando juntos foi respeito pelo trabalho do outro, confiança no trabalho do outro, e respeitar a individualidade alheia. Tudo que a gente se propõe a fazer, não necessariamente a gente faz juntos. Então, provavelmente a mesma coisa com vocês. Vocês estão montando um motorhome. Um vai cuidar de uma coisa, o outro vai cuidar da outra. A partir do momento que um começa a pôr o bedelho e dar opinião onde não é chamado, você já traz um monte de problemas para isso. Porque é falta de respeito, é falta de confiança, é uma necessidade de ter o domínio 100% das coisas que estão acontecendo. Então, é muito difícil entender que não necessariamente o que o Léo vai fazer é o que eu tinha imaginado. Mas eu preciso respeitar, porque é a forma como ele tá fazendo. E se ele quiser minha opinião, ele vai me pedir, eu vou dar e vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Mas eu acho que a gente aprendeu a ter essas 3 coisas, sabe? Confiança, respeito e individualidade. É isso. Não, Muito legal. bom. Estamos tentando colocar tudo isso em prática. Não é fácil, gente. Não é fácil. A gente tem brigas, assim, não brigas, mas a gente discorda de muita coisa, muita coisa. O It's Just a Dream, por exemplo, foi uma série que a gente respeitou. O Léo fez 2 episódios, eu fiz 2 episódios, e não necessariamente ele amou os que eu fiz, e não necessariamente eu amei os que ele fez, mas a gente falou, tá bom, você está montando esse é seu filho, cuida. Então, assim, posso dar minha opinião ali ou aqui, mas se ele vai mexer ou não, é decisão dele. Então, acho que foi também um trabalho muito grande de respeitar a individualidade alheia. E é muito difícil isso num relacionamento de casal, né? Perfeito. Sim. E agora, para fechar, o que vocês dariam de conselho para quem está querendo rodar o seu propósito e agregar com uma viagem? O que vocês falariam para essa pessoa, para quem está ouvindo a gente? Os conselhos, viu? Os conselhos. Dicas. Deixa eu pensar. Se eu tiver um, pode Tá, falar. posso falar? Não, eu tava esperando saber se tinha alguma grande sabedoria. O Léo vem com umas frases, sabedorias Eu assim, maravilhosas. vou buscar o meu. Ele vai buscar o dele. Eu acho que esses dias eu tava pensando exatamente sobre isso, assim, se eu tivesse um conselho que eu queria ter ouvido há 6 anos atrás, quando a gente começou o Couple of Things, o nosso duo, que conselho teria sido esse, né? Que teria me ajudado, não me atrapalhado e que teria me fortalecido. E aí eu fiquei indo para alguns caminhos, mas eu acho que algumas coisas que eu acho muito importante as pessoas que querem viver de forma itinerante, que querem realizar os seus projetos e viver dos seus propósitos, acreditar que o errado pode virar certo. Eu acho que é uma coisa fundamental estar aberto a se adaptar. E entender que o plano, muitas vezes, é planejar de A a Z para que o resultado seja um número, sabe?
É pensar em caminhos diferentes, sabendo que estando aberto para todas as possibilidades. Eu acho que é a melhor coisa, porque demorou muito tempo para a gente entender que não necessariamente o que a gente queria era o que ia acontecer, mas o que estava acontecendo era muito interessante e a gente precisava prestar atenção naquilo. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto às coisas que dão erradas. Sim. E eu tem algo a ver com isso que eu vou falar, mas segue um outro caminho. As regras, os procedimentos, os costumes que giram em torno da gente, em todos os lugares, no trabalho, na vida pessoal e tal, são referências apenas. E devem ser encaradas dessa forma. E não como regras que a gente tem que seguir. É importante ter conhecimento de como alguém vende um projeto, de como alguém vive, do quanto alguém ganha, do como alguém monetiza a vida. São referências, mas não significa que elas devem ser seguidas e que só elas funcionam. Então, nesse caminho de procurar a própria jornada, é importante que a gente não perca, às vezes, algumas essências, umas essencialidades, a nossa forma de ser. Porque, às vezes, nessa hora da gente sistematizar muito as coisas, ficar copiando os modelos, a gente perde a autenticidade. E tem uma coisa muito bonita do nosso trabalho, por exemplo, que foi isso. A gente falou assim, cara, não, a gente não quer perder essa essência nossa. A gente não quer fazer o que todo mundo faz. Por mais difícil que seja chegar lá, vamos tentar fazer. E aí, se não der, a gente faz o que todo mundo faz, tá tudo bem. E isso eu falo não é só do trabalho, tá? Sabe, esses sonhos e esses objetivos que norteiam a vida das pessoas e que faz muita gente perder muito tempo na vida em busca disso, como, por exemplo, ter uma casa fixa, ou ter um emprego ou uma carreira dos sonhos, ou ter um carro, ou ter a sala e a cozinha com tudo que precisa ter, o micro-ondas, não sei o que lá. Tudo isso, eu tô falando assim, a gente parou para desconstruir tudo isso quando a gente quis viver fazendo nossas séries. Então foi um reaprendizado em todos os sentidos. Então essa meu conselho esteja aberto a criar o próprio modelo, sua própria fórmula de vida. E eu vou acrescentar aqui uma grandíssima sabedoria, que eu acho que uma coisa que eu queria ter ouvido era para eu estar presente nas experiências que estão acontecendo. Acho que às vezes a gente fica muito pensando, planejando, precisando, sofrendo com um futuro que a gente não tem o menor controle e esquece de viver o dia de hoje, as coisas que estão acontecendo, as pessoas que estão ao nosso lado, né? Esses dias o Léo, a gente compartilhou uma frase do livro do... Não vai lembrar nunca, eu esqueci o nome dele agora, do português, que era assim, eu não quero ter o veleiro, eu quero velejar, eu não quero possuir o álbum, eu quero ouvir a música. E eu acho que a vida é muito isso. Se você ficar pensando que você precisa comprar o álbum, que você precisa comprar o veleiro, você esquece que o porquê do seu movimento é porque você quer ouvir a música, você quer viver a experiência de velejar, de viajar. Então, eu diria que expectativas, elas afundam todos os tipos de experiências que a gente tem, porque a gente deixa de viver no dia de hoje para ficar pensando e sonhando com algo que nunca vai se realizar. Então, viva o dia de hoje e as suas experiências que estão acontecendo agora. É a melhor dica ever para todas as pessoas que querem fazer qualquer coisa. Sonhe, mas não esqueça do dia de hoje, porque é hoje que você vai construir o sonho. Autoconhecimento e aproveitar a caminhada. Acho que isso aí é uma fórmula meio básica para conseguir desenvolver esse propósito. Exato. A gente anda pela rua, faz os caminhos todos os dias para as coisas que a gente precisa ir e não percebe o que está acontecendo ao lado. Eu acho que as pessoas... A gente fala, né, autoconhecimento e tal, e acaba virando aquela coisa tipo, autoconhecimento, livros de autoajuda, essas coisas que as pessoas têm vira o olhinho assim, mas... Todo esse processo nosso de viver há 6 anos sem casa fixa, criando projetos, colaborando com pessoas, estando em lugares muito diferentes,
fez a gente entender quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e perceber e prestar atenção na gente. No corre-corre do dia a dia, a gente deixa de prestar atenção no que a gente gosta, onde a gente quer estar, o que a gente realmente precisa. Às vezes você só come aquilo porque tá na frente. Mas você realmente quer aquilo? Então, se perguntar, se questionar, eu acho que é uma das coisas mais importantes para o ser humano evoluir. Nossa, a gente vai ficar aqui falando forever. Corta, gente. Para quem quer saber mais do trabalho de vocês, como faz? Ai, tem muitas formas. Eu diria para nos seguir no Instagram, que é Couple of Things, casal de coisas, porém na versão em inglês, Couple of Things. O nosso YouTube também é Couple of Things, e lá vocês podem encontrar todas as nossas séries. Tem o What If Collab, tem o Videoclippers, tem a Volta ao Mundo 80 Videoclips, tem os nossos TEDx, também estão lá. E se quiser assistir os nossos programas na televisão, o What If Collab está no Amazon Prime Video. O Videoclippers e a Volta ao Mundo em 80 Videoclips estão no Globoplay e devem estar na grade do Bis ou do Multishow. Eles sempre entram e saem, a gente nunca sabe, mas no Globoplay eles estão com certeza. Perfeito. Legal demais. Muito obrigada. A gente já era fã de vocês, ficamos mais ainda. Espero que acabe logo essa pandemia e que a gente possa fazer algo